Como que seria para a vida da família, assim, uma prisão do Bolsonaro? E se você acha que ele deveria pedir uma prisão domiciliar, que nem o Collor fez? Eu acho que ele tem que ser absolvido, para começar. Mais uma vez, eu comecei falando com vocês que depois do que eu ouvi desses depoimentos, né, ou o que o Cid fala é verdade, ou o que ele fala é mentira. Tá? Se toda a denúncia da PGR está lastreada na delação do Cid, está levando em consideração, então a palavra do Cid está valendo para acusar Bolsonaro, então tem que valer para absolver também, porque o Cid é muito claro ao falar que nunca teve tratativa do Rio de Janeiro. Fala pessoal, deixa eu deixar aqui para vocês essa entrevista de Flávio Bolsonaro à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, aquele tendencioso lá que é contra Bolsonaro, legitimamente contra Bolsonaro, e nós já sabemos disso. Mas eles foram entrevistar o Flávio Bolsonaro, perguntar sobre o julgamento, o que ele achou, como o Bolsonaro se comportou, será que ele falou bem, será que falou mal? Então, o Flávio Bolsonaro fez uma análise de como ele está vendo esse julgamento, as tendências, né, do que está acontecendo ali, os depoimentos, as delações de Mauro Cid, e vamos ver o que vai acontecer no desenrolar dessa jornada aí, infelizmente, dessa justiça parcial. Quero deixar esse vídeo aqui com vocês, ele vai falar sobre diversos assuntos, anistia, Bolsonaro em 2026, sobre a parcialidade de Alexandre de Moraes. Confere esse vídeo, mas antes deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora para o conteúdo agora. A campanha mentirosa do Lula contra o Bolsonaro, que está veiculando 1 ou 2 dias, ela tem uma repercussão, ela tem um impacto eleitoral. E quando o Bolsonaro não pode nem apresentar, ele previamente é censurado de mostrar no seu programa eleitoral, por exemplo, alguma coisa que é verdade sobre o Lula, como os escândalos de corrupção no governo dele, a proximidade dele com ditadores e vários outros exemplos, isso tem um impacto. Eu estou te dando um exemplo de várias coisas, né, que no meu ponto de vista, o Alexandre de Moraes ele foi totalmente parcial a favor do Lula nas eleições. Né? O senhor foi colocado pelo Cid como uma pessoa que integrava um núcleo chamado conservador, que era contra, que achava que ele tinha que reconhecer a derrota nas eleições, colocar como líder, enfim. O senhor acha que o presidente errou em participar dessas conversas em que se foi discutido o decreto de sítio? Não, acho que quem errou foi o Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, de fazer o que ele fez, no meu ponto de vista, desequilibrando a eleição entre Lula e Bolsonaro. Mas a parte mais importante, para mim, foi a desconstrução do 8 de janeiro, em que em nenhum dos mais de 1.000 celulares que foram apreendidos e foram periciados tem qualquer incentivo, troca de mensagem, quem quer que seja, para tratar de 8 de janeiro. O próprio Cid confirma na delação dele que isso nunca foi tratado, né? E isso é verdade. Eu também estava sempre presente lá perto do presidente no Palácio do Planalto, no Alvorada. Isso nunca ouvi ninguém falar de golpe, de minuta para fazer nada. O senhor acompanhou alguma dessas conversas? Não, as conversas ali especificamente que eles estão tratando no processo não, né? Mas eu convivia com o meu pai, né, presidente da República, o senador. Então, de domingo a domingo tinha assunto com ele, das coisas que aconteciam aqui, que eu levava para ele, da articulação política e tal. Acabava que muita coisa desaguava em mim aqui no Congresso, porque a nossa articulação política tinha uma dificuldade, né, a parte dos ministros responsáveis por isso no Planalto. Depois que o Ciro chegou, melhorou um pouco. Porque, assim, se ele tiver um julgamento isento e justo, é para ele ser absolvido depois dos depoimentos de amanhã. Porque foi por terra toda a narrativa que tinha sido criada, né, por pressão em cima do Cid, em que, na minha cabeça, ele, né, inventou muita coisa. E aí todos os depoentes dizendo, né, por exemplo, que nunca ninguém viu a tal da minuta do golpe, né, que foi tratado lá daqueles tal dos considerandos, então não tinha nenhum texto de nada. É o que foi mostrado também lá de discutir os dispositivos constitucionais. E isso não tem absolutamente nenhum tipo de crime. Isso o Bolsonaro, com muita coragem ali, eu acho que ele enfrentou a desconstrução dessa falsa narrativa da PGR, de que discutir dispositivos constitucionais ali seria o início de alguma tentativa de golpe. Foi muito claro dizer que questionar as urnas ou criticar o processo eleitoral não tem nada de antidemocrático, pelo contrário, num país democrático isso tinha que ser respeitado. Era a opinião dele, que não era de agora, inclusive ele citando várias pessoas que já fizeram a mesma coisa, ninguém foi acusado de ser golpista. Falou do Flávio Dino, falou do Carlos Lupe, falou do José Dirceu, o próprio Brizola. Olha quanto tempo tem essa discussão. E, obviamente, não podia isso ser imputado a ele um crime, como se ele estivesse, né, tentando dar algum tipo de golpe. E o que acontece? Ao você desconstruir o 8 de janeiro, porque realmente isso não tem absolutamente prova de nada, isso tem uma narrativa, uma forçação de barra do PGR, e dizer que isso foi o grande finale da tentativa frustrada
E a partir do momento que não tem nenhuma vinculação, nenhum elo, nada, absolutamente nada contra o Bolsonaro no 8 de janeiro, pelo contrário, dentro do processo da oitiva dele, ele falou muitas coisas que ele fez e que vão contra essa ideia de que ele queria algum caos social e tal, mas eu falo isso depois. Então, nessa desconstrução do 8 de janeiro, se a narrativa mentirosa da PGR é de que começou, a tentativa, o golpe começou em, não sei qual foi o mês de 2021, acho que julho de 2021, com uma live do presidente lá, e culminou, encerrou ali no 8 de janeiro, quer dizer, como é que alguém pode ser acusado de participar de uma organização criminosa que iniciou as suas tratativas supostamente criminosas lá em 21 e culminou em 8 de janeiro de 2023 e não tem nenhuma vinculação do Bolsonaro ou de ninguém do Palácio ou de ninguém desse núcleo que foi vindo agora com o 8 de janeiro, como é que eles podem ser acusados de se organizar se não tem um crime precedente? E pior, como é que pode o Bolsonaro ser o chefe de uma organização como essa, se está comprovado que ele não existe nenhum elo dele com o 8 de janeiro? Errou foi Alexandre de Moraes. Então o Bolsonaro explicou que ele está apresentando os recursos, ele, em determinado momento, quando ele junta diversas suspeitas que ele tinha com relação ao processo eleitoral e pede que o TSE investigue e vem uma decisão do Alexandre de Moraes simplesmente indeferindo isso e multando em 22 milhões, ele viu que não ia ter sucesso nenhum porque o Alexandre de Moraes simplesmente não estava interessado em investigar nenhuma daquelas suspeitas que nós estávamos levando. Tá? E a partir daí é que o próprio Bolsonaro diz que ele começou a ver dentro da Constituição o que se tinha espaço para fazer alguma coisa. Nesse contexto é que houve essas poucas reuniões, chegando até o máximo esses considerandos, então não tinha nenhum texto, né, pelo que a gente está entendendo, ainda que fosse uma minuta, um rascunho, nada de estado de sítio, de estado de defesa, foi discutido, teses foram discutidas para ver se tinha amparo na Constituição, viram que não tinha amparo de nenhum e nada aconteceu. E aí vem o que eu acho que o PGR vai ter muita dificuldade de querer colocar no Bolsonaro um comportamento a favor de criar um clima de caos social no Brasil que viabilizasse, que justificasse um estado de sítio ou um estado de defesa. E aí ele gravou, isso é dia 2 de novembro, se não me engano, ou dia 3 de novembro, não sei, 1 ou 2 dias depois da eleição, do segundo turno. A primeira vez que o Bolsonaro fala após o resultado do segundo turno, foi um vídeo, que foi inclusive eu que gravei com o meu celular, eu gravei o Bolsonaro falando, ele pedindo para que os caminhoneiros não bloqueassem as rodovias, que ele não tinha nós não poderíamos ter o mesmo comportamento da esquerda, que costuma fazer isso, depredar patrimônio público. Você aconselhou ele na época a fazer esse vídeo? Então, alguém que quer o caos social, para ele era só virar as costas, ignorar e deixar o pau cantar. E ia acontecer se ele não toma essa postura. Então, é um fato concreto. Você não pode acusar o Bolsonaro de estar querendo criar alguma instabilidade. A transição que foi feita pelo governo Lula foi totalmente pacífica. Ninguém reclamou de nada, não tem dificuldade nenhuma. Na parte econômica, na parte militar, ele cita o exemplo do José Múcio, que o procurou. E ainda o presidente Bolsonaro nomeia os comandantes do Exército e da Marinha indicados pelo Lula. Então quem quer dar um golpe não vai botar o chefe da tropa, alguém que é o seu inimigo político. E por fim ele fala de uma live que ele fez no dia 30 de dezembro de 22, foi um dia antes, ou no dia que ele viajou para os Estados Unidos, em que ele fala com todas as letras. Olha, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, se referindo à posse do Lula, nós não podemos ter os mesmos métodos da esquerda, não existe tudo ou nada, ele ainda enfatiza, não existe tudo ou nada, não existe isso. Ou seja, como claramente quem não vai fazer nada, quem vai para cá, acabou o dia 31, ele vai para casa e o governo senta e toca. E por fim, que eu acho que é importante também, que foi eu digo da coragem que ele tem de colocar o que ele realmente acredita, o que dá credibilidade, né, no depoimento dele, ele fala, olha, o Lula é presidente, se os acampamentos aí eram algo tão ameaçador para a democracia, por que o Lula não tirou? E é um fato. Porque no nosso entendimento o TSE deixou essa eleição injusta para o nosso lado. Então, isso para a gente foi muito, muito pesado, a gente sofreu muito durante a campanha com isso, era um multa, até hoje tem decisões do TSE multando por fake news que não é fake news, né? E, enfim, isso tudo aconteceu, censura de perfis, 99% dos perfis que eram apoiadores nossos, grandes influenciadores, a retirada do ar do X. Ou seja, se nós né, a candidatura do Bolsonaro, que todo mundo sabe que é forte em rede social, ele quebra uma perna nossa na rede social, ele está ajudando do lado. Ele tirou porque tirou na canetada. Enfim, ele sempre vai ter o fundamento dele, que ele acha que é o correto, a gente vai discordar. Então, assim, claramente foi por isso que isso tudo causou uma indignação da nossa parte, e ele tinha todo o direito o Bolsonaro tinha todo o direito de se indignar e não fazer a transmissão da faixa lá, o ato solene para o Lula. Eu acho que, primeiro, ele nunca assinou nada disso. Isso ficou bem claro para todo mundo.
Então, assim, qual que é a tentativa, se nem iniciou? E segundo, depois de assinado isso, que aí se ele tivesse assinado, já podia falar, olha, realmente ele iniciou um processo, para você pensar sobre isso. Discutir golpe, não é discutir golpe, esse é o ponto. Não é discutir golpe, não tem golpe. É dentro da Constituição e tem lá previsto estado de sítio, estado de defesa. Quem fala hoje que isso que ele estudou fazer é golpe são os mesmos que dizem que a Dilma sofreu um golpe. A Dilma foi empichada. Isso é golpe? Não é golpe, foi dentro da Constituição e foi uma decisão política, né, com fundamento jurídico também. Então sequer foi assinado nada. Sequer houve um texto, pelo que eu entendi dos depoimentos, sequer houve um texto sobre estado de sítio e estado de defesa. Então, que tentativa, que se iniciou? Nada, porque os passos seguintes ainda, olha o caminho até que isso se concretizasse, mais uma vez, dentro de dispositivos constitucionais ainda. É forçar muito a barra, e isso é que eu acho que faz com que as pessoas se sensibilizem com o Bolsonaro, que enxergam que não houve tentativa de golpe nenhum, houve discussões sobre hipóteses na Constituição, viram que não tinha o que fazer e acabou, foram tomar conta cada um da sua vida. Tudo do Google, né? Que ele falou, chamou de minuta do Google. Mas que havia um texto, havia, né? Isso havia um texto do Google, gente, é um troço público, não dá pra falar que foi ele que fez aquilo. O troço estava esquecido. Aqui, ó, se vier aqui, se a gente fizer uma análise aqui nos papéis, vai acabar achando alguma coisa aqui que se, olha, você tá aqui, você tem uma PEC aqui pra mexer na composição do Supremo, isso é golpe. Porra, tem? Não é golpe. Tá aí? Não tem, mas de repente a gente, né? A brincadeira à parte não tem. Então, assim, é uma coisa que estava, como ele falou, estava esquecido no canto, que ele nem lembrava que existia, o que mostra que era algo totalmente desprezado por ele. Mas ainda assim insistem com essa narrativa. Então está muito frágil, está muito difícil de a PGR sustentar, que teve toda essa dinâmica de 2021 até o 8 de janeiro, depois de tudo que foi dito nesses depoimentos agora desse primeiro núcleo. Que papel que o senhor teve depois da derrota? O senhor se encaixa, se vê nesse núcleo que ele descreveu? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito de construção, né? Como eu participei ativamente também de toda a campanha, a gente acreditava de verdade que ia ganhar. E na minha cabeça eu já não tinha nenhuma perspectiva de que pudéssemos buscar algo ali na Constituição que pudesse reverter o resultado do TSE, né? Então, na minha cabeça, até porque eu sou advogado, eu não acho que não vai encontrar nada na Constituição que justifique fazer qualquer coisa. O presidente você tem que se colocar no lugar dele. Imagina a quantidade de pessoas que não pressionavam, que estavam ali indignadas com a forma como foi conduzida a eleição. Houve uma percepção muito clara de que houve esse desequilíbrio, portanto, esse sentimento de que não foi um resultado justo. Pode ter sido impacto dessa atuação tendenciosa, no meu ponto de vista, na minha opinião, do TSE. E várias pessoas pensavam isso também, desde já antes. A nossa briga lá pelo mais segurança e transparência nas urnas, que é a questão do voto a urna eletrônica com comprovante impresso. Isso tudo você vai juntando quebra-cabeça, você vai vendo que houve uma grande mobilização para tirar o Bolsonaro da presidência. Então isso ficou muito claro para todo mundo do nosso entorno. E aí sim é que eu falo que nesse contexto é que ele vai para discutir alguma coisa que possa ser feita dentro da Constituição. E outra coisa que ficou engraçada ontem, que eu achei que essa tal minuta de golpe é aquela do Zeca Pagodinho, né, do caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Ninguém viu esse troço. Teve muita piada. Ninguém viu esse texto pronto, nada. Como é que existe? Essa minuta, a própria PGR já foi na do Anderson, descartou, foi na do... Lá que o Cid tirou foto, não sei aonde, mandou para não sei quem, descartou. Foi numa outra que depois ele descobriu que era uma tese de mestrado, sei lá, de doutorado de 2017. E aí chegou nessa do que seria os primeiros considerandos, depois um texto que, mais uma vez, é do Zeca Pagodinho. Ninguém nunca viu, nunca vi, nem comigo, nunca ouviu falar. Por isso que o presidente Bolsonaro falou, se você mostrar o que é que foi que a Polícia Federal está acusando de ser minuta de golpe, eu vou poder te falar o que é. Mas se eu não tiver acesso, aí o Alexandre de Moraes fala, não, tá nos autos. Só que a defesa pediu e simplesmente foi negado. Então, ou será que se perderam também, igual os celulares aí, né, que parece que sumiu um monte de celular agora de uma investigação? Qual foi, cara? A investigação foi 2 de janeiro? Uma matéria agora de vocês aí, da imprensa, dizendo que perderam um monte de celulares que foram apreendidos ao longo desse processo aí. Diante de todos os desdobramentos que a gente está vendo, né? Ontem o presidente estava sentado no Supremo para dar explicações. O senhor acha que ele errou em não ter concordado com o senhor mais rápido, não ter ido para o seu lado mais rápido? Assim, ele ouvia a mim e ouvia dezenas de outras pessoas, né? Então, assim, se na cabeça dele ele ainda tinha alguma esperança que pudesse encontrar algo que não afrontasse a Constituição, ele está no direito dele. Mais uma vez, nesse contexto de que ele estava buscando os meios corretos ali dentro da ação no TSE,
quando vem algo que nunca tinha acontecido na história do Brasil. Você conhece algum cliente que foi multado em 22 milhões porque o advogado peticionou no processo? Ele tomou a decisão exatamente para encerrar o assunto. Qual foi a mensagem que passou para nós? Não, ele não aceita que a gente, né, busque aqui o TSE para discutir se houve algo de errado. Parece que está querendo esconder alguma coisa, não parece? Essa é a mentalidade, a reação diante de uma decisão surreal como essa. Como que seria para a vida da família, assim, uma prisão do Bolsonaro? E se você acha que ele deveria pedir uma prisão domiciliar, que nem o Collor fez? Eu acho que ele tem que ser absolvido, para começar. Mais uma vez, eu comecei falando com vocês que depois do que eu ouvi desses depoimentos, né, ou o que o Cid fala é verdade ou o que ele fala é mentira. Tá? Se toda a denúncia da PGR está lastreada na delação do Cid, e está levando em consideração, então a palavra do Cid está valendo para acusar Bolsonaro, então tem que valer para absolver também. Porque o Cid é muito claro ao falar que nunca teve tratativa do Rio de Janeiro. Se a PGR está dizendo que esse é o grande finale da tentativa de golpe, e o Bolsonaro não faz parte disso, nem ninguém do governo, como é que você vai atribuir a ele uma tentativa de golpe se nessa parte, uma parte mais importante, né, de todos os procedimentos que seriam um golpe, o Bolsonaro não participou? Desculpa, isso não é justiça. E é por isso que hoje o Supremo Tribunal Federal conseguiu a proeza de ter menos credibilidade do que o Congresso Nacional perante a população. Mas se o senhor acredita mesmo nisso, de que o Supremo de fato está sendo injusto, ou que é uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, então a prisão dele é dada como certa, não? Não, assim, mas é que tá, mas a gente não pode se indignar e ter algum resquício de esperança de que, né, os ministros vão analisar os autos e ver que o Bolsonaro é inocente. O processo não acabou ainda. Você acha que ele deveria sair do Brasil, por exemplo? Não, se ele quiser sair do Brasil, ele nem voltava dos Estados Unidos. E, assim, ele tomou a decisão de voltar para o Brasil e enfrentar esse processo acreditando na justiça. Só que a cada dia que passa, nós vamos percebendo que, assim, ele está indo, é um boi indo para o abatedouro, porque não é um processo justo, em função de quem vai julgá-lo. Inclusive, vocês têm dezenas de matérias aí sempre fazendo mostrando a análise de alguns ministros supremos se antecipando ao que eles vão julgar ainda. Então isso tudo é muito ruim para a democracia. Então, mais uma vez, eu acho que as pessoas que vão julgar o Bolsonaro têm que botar a mão na consciência e entenderem que o preço que o Brasil vai pagar de violentar a democracia dessa forma, condenando uma pessoa inocente, isso vai trazer consequências aí que a gente não sabe onde é que vão parar. Onde é que vai parar o país se isso acontecer com o Bolsonaro, porque claramente hoje é o maior líder que tem, né, de direita no Brasil, coisa que está acontecendo já de algum tempo. O Bolsonaro na frente do Lula, numericamente, acima da margem de erro em pesquisas, isso nunca tinha acontecido, nem durante as eleições, o que mostra que além do governo estar ruim, as pessoas estão se sensibilizando com a perseguição que o Bolsonaro está sofrendo. Então acho que é um caminho muito ruim se eles entenderem e continuarem querendo bancar o Alexandre de Moraes para que ele não morra na praia, em todo esse trabalho que ele teve para incriminar Bolsonaro, e nesse meio do caminho prendendo milhares de pessoas que no máximo, né, promoveram depredação de patrimônio público. Certamente uma parte boa da população não vai aceitar pacificamente uma justiça dessa. E mais uma vez, não vai ser algo orquestrado. Como sempre foi nas nossas manifestações, algo totalmente voluntário e espontâneo. O que eu mais ouço na rua aqui é as pessoas indignadas com o que estão fazendo com o Bolsonaro, dizendo que estão orando, que acreditam que ele vai ser absolvido, que ele não fez absolutamente nada, está muito claro para todo mundo. E são pessoas que têm um carinho muito grande por ele. Ele já foi vítima de uma tentativa de assassinato, a gente acabou de ver acontecer na Colômbia, um candidato de centro-direita, está em estado grave lá, mas foi alvo de um atentado a tiros. O que aconteceu com o Trump, né? Coincidência, né? Sempre com quem é de direita que sofre esse atentado. Então é um modus operandi que o nosso espectro político adversário, infelizmente, é uma realidade, eles utilizam. Então, nesse cenário, o Bolsonaro tem a preocupação de fazer alguma coisa com ele dentro da cadeia. Mas então, assim, é uma preocupação real, concordo, é uma preocupação real que ele tem que ter. Uhum. É uma preocupação real que ele tem que ter. Morreu o debate sobre a anistia? Não está mais vivo do que nunca, né? E a anistia, nesse momento, acho que é um momento, né, já está até além do ideal, mas na prática já não deixa nenhum questionamento sobre impunidade. Porque as pessoas que depredaram o patrimônio público, que no meu ponto de vista foi o único crime que aconteceu nisso tudo, elas já estão, algumas delas, há mais de 2 anos presas. Até hoje tem pessoas com perfis aí em redes sociais bloqueados, algumas pessoas que vivem de redes sociais, tem o seu ganha-pão da sua atividade no YouTube ou em redes sociais, né, que foram desmonetizadas, pessoas com bens bloqueados. Então as pessoas já pagaram por isso, muito além do que a pena máxima de depredação de patrimônio público é de 6 meses a 3 anos, se não me engano, de detenção. Então é algo que era para ser tratado em juizado especial criminal.
os chamados juizados de pequenas causas antigamente, né? Jamais no Supremo, jamais com essas penas absurdas. Isso não é democrático, isso é muito ruim, e a anistia nesse momento seria o ideal, porque as pessoas que fizeram alguma coisa já pagaram, além do que mereciam, e o Brasil precisa ter um estanque nessa escalada de anormalidade, porque a gente não sabe, como eu disse, quais vão ser as consequências de se condenar o maior líder da direita política do Brasil de forma injusta. Uma pessoa que está todo mundo vendo que é inocente, que o máximo que ele fez foi discutir hipóteses dentro da Constituição. Porque assim, qual é os crimes que ele está sendo acusado? Organização criminosa armada. Cara, não tem arma de ninguém. Que arma é essa? Aí vai ver o tal do plano, punhal verde e amarelo, trouxe minha filha se desenhar no papel aqui, eu vou achar engraçado jogar fora. Aí é golpe de Estado. Mais uma vez, uma pessoa que quer dar golpe de Estado no meio de comandante de força do Lula, comandante do exército do Lula, o comandante da marinha do Lula, o Bolsonaro nomeia e ele quer dar golpe. Qual a lógica disso? Se você pega aí o vazamento lá do telefone do Tagliaferro, que era um dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, ele fala claramente ali que o Alexandre de Moraes usava a estrutura do TSE para poder investigar coisas que estavam no Supremo, que ele mandava os policiais refazerem um relatório porque ele não tinha gostado. Peraí, cara, como é que um juiz interfere na investigação desse jeito tão claramente e tá tudo bem? Não tá tudo bem. Então acho que a anistia tinha que englobar também o Alexandre de Moraes. Como? Que instrumento seria esse? De abuso de autoridade. É porque tudo que você faz para pedir para a PGR, por exemplo, investigar o Alexandre de Moraes, prontamente é arquivado. No meu ponto de vista, quem está tentando contra a democracia é o Alexandre de Moraes. Então, acho que é muito ruim eles insistirem por esse caminho, porque aí a confusão vai se estender por muito mais tempo. A pauta de impeachment de ministro do Supremo vai ser, talvez, uma das principais na eleição de 2026, o que é ruim para o Supremo, o que é ruim para eu pretendo ser candidato à reeleição do Senado. Eu não gostaria de ter que ficar discutindo isso, mas, obviamente, eu vou ser cobrado por isso e vou falar que eu sou a favor de impeachment de ministro do ministro Alexandre de Moraes. A gente já vai para impeachment. O Davi tem essa responsabilidade também em todo esse processo, de fazer com que isso vá para a pauta, como é o compromisso dele com a gente. E aí vamos para o voto, vamos ver o que é que acontece. E isso só não está acontecendo porque vocês sabem bem, vocês são jornalistas, vocês têm informações, que há uma pressão até do próprio Alexandre de Moraes em cima do Hugo Mota, em cima do Davi Alcolumbre, para não pautar, para não deixar acontecer nada. Quer dizer, a democracia está existindo na prática no nosso país, está existindo autonomia entre os poderes e harmonia entre os poderes, não está. Não tem outro caminho a não ser o impeachment de ministro do Alexandre de Moraes. Eu acho que isso tem que estar na mesa. E mais uma vez, eu não sei qual é a pressão que ele exerce sobre o Davi Alcolumbre, que isso sequer é pautado, sequer é instaurado uma comissão para começar esse processo, que seria só de 41 senadores, eu acho que hoje nós teríamos. Cara, que democracia é essa? Isso não existe. Então, mais uma vez, é constrangedor quando as pessoas estão ali, né, sendo interrogadas e ele está ali, parece que se defendendo, quando ele tinha que ser uma pessoa isenta para julgar. Então, assim, é tão lógico isso, é tão óbvio isso, que você vai juntando as peças do quebra-cabeça e, obviamente, conduzem para que o Bolsonaro, obviamente, está sendo vítima de um processo injusto de perseguição e que não tem nada de isento. Fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. Fazer com que o Alexandre de Moraes não continue sendo o dono dos votos de outros ministros lá, como parece que acontece. É só isso que... Mas o que você está pedindo não é um candidato que possa afrontar o Supremo? É um candidato que possa resgatar a democracia. Aí vai depender do ponto de vista, tá vendo? Porque um candidato que possa sair das 4 linhas da Constituição, que esteja disposto a brigar por isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não tem outro caminho. É isso que o senhor acha o que eu estou falando é isso, que se continuar nessa toada, da forma como o Alexandre de Moraes está conduzindo e manipulando os demais membros do Supremo, o Brasil não vai estar numa democracia. Não vai estar, porque é uma interferência direta de um poder no outro. A competência exclusiva para dar um indulto é do presidente da República. Tá? E só esse precedente só mudou por causa do Daniel Silveira. Porque era o Daniel Silveira, porque o presidente era o Bolsonaro. Olha como é que ele foi provocado, né? Isso aí, assim, está escrito na Constituição, atribuição exclusiva do presidente da República. Aí inventam-se teses, né? Porque isso aqui não pode, porque a Constituição diz que esse tipo de crime não pode, não sei o quê. Assim, tudo tem uma tese, né, para dar embasamento, ainda que frágil, para o que eles querem fazer já no final. Pois é, pessoal, isso não é novidade para ninguém. Que é uma perseguição política, isso não é novidade. Eu não sei, mas eu imagino que esse desenrolar desse julgamento, infelizmente, ele está se encaminhando
para um caminho errado, para um caminho que não é o da legítima justiça. Nós não estamos vendo imparcialidade nesse julgamento, pelo menos da parte de Alexandre de Moraes, mas vai esperar o que dessa primeira turma? Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Fux e o Alexandre de Moraes. O que esperar de bom deles? Se tiver alguma imparcialidade, eu acredito que vai ser no Fux, mas no restante já tá tudo programado, todo mundo já sabe como vai votar, independente de testemunha, independente de depoimento, independente de prova. Eles não querem saber, até porque é como o Flávio Bolsonaro disse, a cada depoimento as narrativas vai caindo por terra. Mas o Alexandre de Moraes ele não vai querer jogar o trabalho dele, né? Ele não vai querer jogar o trabalho dele por terra, ele não vai querer que os depoimentos desmintam ele para que ele saia desmoralizado como se Bolsonaro fosse inocente e ele tivesse juntado provas de forma equivocada e um julgamento totalmente parcial. Então, é claro, o Alexandre de Moraes não vai querer sair por baixo. Então, de alguma forma, ele vai tentar incriminar o Bolsonaro e colocar uma penalidade de cadeia. Infelizmente, tudo se encaminha para isso. Nós não queríamos que fosse dessa forma, mas pelo que tudo indica, né, ele vai pegar uma penalidade, não vai conseguir reverter a sua inegibilidade, infelizmente. Eu não torço para isso, eu não queria que fosse assim, mas quando nós vamos analisando quem está julgando, quem é a turma e quem é os juízes, pronto. Esperar o quê? Esperar o quê de bom? Não que eles tivessem que tender, votar a favor por causa de amizade, se é que tivesse, que não tem, mas não é para julgar dessa forma, é para julgar o que é que diz a Constituição, o que é que diz a lei. Então vamos julgar dentro da lei da Constituição. Então, Bolsonaro ele pode botar o melhor advogado, pode trazer o que for. Se puder, só vai amenizar. Agora, provar que ele é inocente, eu acho muito difícil. Infelizmente, está acontecendo aqui no Brasil essa tendência, porque o Supremo Tribunal Federal ele deixou de ser uma Suprema Corte que defende a Constituição para ser uma Suprema Corte que defende a política. Infelizmente, essa é a triste realidade. Eles absorvem quem eles quiserem, eles perseguem quem eles quiserem. Você vê, o Lula foi condenado em 3 instâncias, não sei quantos juízes, não sei quantas provas, delações, um monte de coisa. Mas mesmo assim, anularam as provas, deram o direito político e ainda colocaram ele na presidência da República. Então, infelizmente, o juiz faz o que quer. Enquanto isso, nós temos um Senado covarde que não tem coragem de colocar um impeachment para frente e as coisas vão acontecendo dessa forma, infelizmente, aqui no nosso país. Tomara que isso mude em 2026 com um novo presidente, que esse saia, um novo presidente, um novo Senado, novos deputados, pessoas independentes, independente da sua ideologia, mas de direita, lógico, mas independentes, que não tenha rabo preso, que não tenha falcatrua, para que coloque-se um pedido de impeachment para frente, para que tenham a coragem, né, de tirar algum ministro desse aí, para descer, né, para tirar um pouco da cabeça deles, para que eles não pensem que são os superpoderosos aqui do Brasil. Então era esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Deixa o like, curte, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.